Bom, a visita que fizemos aí ao laboratório deu para a gente ter uma ideia desse universo fantástico. Aliás, falar em reprodução, né, em biotecnologia, fascina qualquer um, né, principalmente para quem está no meio, né, efetivamente. E é importante, para quem está acompanhando a Expedição Web Brasil, e às vezes parece muito distante do universo do produtor comercial, vamos dizer assim, você falava há pouco com a gente que quem mais utiliza dos seus serviços hoje são os produtores ainda da genética, né? Produzindo reprodutores ou trabalhando aqui a biotecnologia da reprodução, principalmente no caso da FIV, voltado para a genética. Como é que você vê esse trabalho focado no produtor comercial? Tá. Quando a gente fala da FIV voltada para o produtor comercial, o que eu penso? Seria a gente trabalhar os acasalamentos, né? Então, não de animais de mesma raça, a gente explorar um pouquinho, né, a questão que tem vários projetos hoje, que nem o que está acontecendo agora, que é o Cordeiro Paulista, que está mais próximo da gente, que a gente já teve a oportunidade de participar. A gente entender quais são os melhores animais, as melhores cruzas, e a gente fazer isso em laboratório, né, e colocar em grande escala no mercado. Então, o que possibilita? A gente possibilita aquele produtor que, de repente, tem os animais dele ali na propriedade, ele não precisa se desfazer dos animais que ele tem. Ele pode fazer com que aqueles animais produzam animais de maior qualidade. Perfeito. Então, nesse primeiro momento, ele trabalharia absorvendo esses embriões dessas cruzas, seja cruza, seja um tricross já num segundo momento, e que aquelas ovelhas dele, que até então tinham um coeficiente mediano de produção, produzam animais muito melhores, muito equilibrados, né, balanceados, e que os cordeiros possam ir para a questão de abate, né, para que a gente atenda o mercado de carne, essas fêmeas sejam repostas, né, na fazenda dele, então ele já vai ter matrizes melhoradas, oriundos desses serviços. Então eu vejo assim, e dá pra gente trabalhar com valores legais. É o que eu falei, é a gente colocar no papel e mostrar que o produtor ele ganha muito mais quando ele tem uma padronização. O processo se paga, né? Falando aqui no linguajar, para quem acompanha a Expedição Web Brasil, que é o nosso produtor comercial, que é quem está lá no campo, né? Hoje, o que nós temos no retrato, né, da ovinocultura comercial? O produtor que tem um número X de matrizes e que tem o reprodutor que ele compra aqui, exatamente desse produtor de genética. Então ele leva um reprodutor melhorado, de genética comprovada, para dentro do rebanho comercial, e esse reprodutor está lá a campo com as fêmeas. Onde que entra a FIV aí, né? Ou, melhor dizendo, qual é a vantagem de ele introduzir a FIV nesse processo do rebanho comercial, tirando o reprodutor que está lá, por exemplo? Tá. O que a gente tem de vantagem? Primeiro, esse reprodutor que ele está comprando, ele vai acasalar com essas fêmeas, depois a próxima geração são filhas dele. Então ele sempre tem que estar renovando esse reprodutor para evitar consanguinidade. Para evitar consanguinidade. Esse reprodutor sendo muito bom, ele vai conseguir com certeza melhorar a produção. E isso é muito importante, a gente trabalhar com reprodutores. Eu não vejo problema a gente ter bons reprodutores para um repasse, para que a gente faça com que, e eu posso explicar um pouquinho, o repasse seriam aquelas ovelhas que não emprenharam, né? Para que a gente não perca tempo nessa cadeia produtiva. Mas o que a gente consegue trabalhar? Esse bom reprodutor, ele vai acasalar com a fêmea boa, com a ovelha ruim, com a ovelha média. E aí a gente tem um rebanho que não tem padronização por essas questões. Quando a gente insere uma biotecnologia ali dentro, seja oriundo de FIV, oriundo de TE, mais especificamente aqui falando da FIV, que é o nosso know-how, a gente permite que essas fêmeas, independente de elas serem boas, médias ou ruins, elas vão produzir bons cordeiros, né? Então, a gente tem um salto muito grande de melhoramento desse plantel. É um salto muito rápido. Em tese, o melhor para a gente ter um linguajar para o produtor, eu tenho lá um lote de matriz, por exemplo, eu tenho um produtor que tem 100 ovelhas na propriedade. O que consiste a tecnologia da FIV, o que é a FIV efetivamente, e que trabalho que você vai prestar, que você vai desenvolver para esse produtor, para ele ter esse salto de qualidade genética dentro da propriedade? Quando a gente está falando de carne, pensando agora num produtor de carne, né? O que a gente teria que fazer, e seria a minha sugestão? A gente está entrando nessa propriedade com o veterinário que ali assiste, o zootecnista. Eu acho que é muito importante a gente ter essa conversa, né? A gente trabalhar em conjunto, porque nada melhor do que esses profissionais que já vivem aquele ambiente para trazer para a gente. A gente entender, então, como que aquilo funciona.
De preferência, as fazendas manterem um controle. Então, a gente tem o controle de quantas parições essa fêmea tem, de desmama de cordeiro, e não só desmama, a evolução, se possível, a cada mês, para que a gente veja, né, acompanhe o ganho de peso. Pensando em carne, se a gente pudesse fazer essas análises de olho de lombo, para que a gente identifique as melhores matrizes desse produtor. Às vezes ele não precisa buscar genética fora, ele tem bons animais ali dentro. Então a gente pode trabalhar com esses bons animais. Se de 100 ele tiver 10 bons, já é o suficiente para a gente começar um projeto legal. Então a gente usa essas fêmeas boas que ele tem, a gente melhora com o sêmen, né? Preenchendo as características necessárias, e aí é a vantagem, a gente pode usar para cada um tipo de sêmen, um tipo de reprodutor, corrigindo e imprimindo aquela característica que de repente aquela fêmea não tem. Perfeito. E aí desses 10 indivíduos, aquele restante das 90 ovelhas que sobraram vão receber os embriões desses 10 indivíduos. Quer dizer, eu vou separar as 10 melhores ovelhas que eu tenho no rebanho e tenho informações zootécnicas dessas ovelhas. Elas vão ser as nossas doadoras, né? Sim. Doadoras de óvulos, onde você vai fazer a fertilização in vitro desses óvulos com sêmen escolhido por um determinado reprodutor, e todas as demais ovelhas do rebanho recebem esses embriões. Exato. E você vai ter um ganho rápido, tendo descendentes dessas 10 melhores ovelhas no rebanho todo. Exatamente. Essa é a técnica em si. E essa seria a técnica para carne ou para leite, você identificar os seus melhores animais. Então, quando a gente passa para leite, padrão de ubre, produção de leite, questões de doenças mesmo, animais mais sensíveis, alguns tipos para mastite, e a gente fazer esse mapeamento e trabalhar, então, equilibrando o plantel. O salto, né, de tempo e de ganho genético ele é fantástico com a tecnologia, né? Porque você, em um curto espaço de tempo, você padroniza, você muda totalmente a cara do rebanho, né? Eu falo, às vezes um serviço se paga. Você fez um serviço bem feito, o que está nascendo ali são descendentes que talvez você tiraria ali das 100, de repente 15 bons, porque você tem 10 boas, então você ganha muito nesse espaço de tempo. Carol, aí entendendo um pouco o lado do produtor, né? O produtor muitas vezes ele tem um certo receio ainda de entrar ou de adotar essas tecnologias, porque ele acha que muitas vezes aquilo não é para ele, que ele está distante do universo dele. Qual é o custo para o produtor fazer esse trabalho? Ele se paga, o produtor tem condições de fazer? Isso está acessível a qualquer produtor de qualquer tamanho? Está acessível. Hoje, inclusive, existem projetos que são... o Sebrae, inclusive, abraça alguns produtores pagando para que esses projetos sejam feitos. A gente já fez projetos mais voltados para a genética no Sul, mas hoje existem vários projetos de estados, né, onde eles financiam esse processo para o produtor. Ele fica com uma taxa muito pequena. Então, a gente trabalha juntamente também a esses órgãos para que a gente consiga entregar qualidade na casa de todo mundo. É possível fazer projetos, por exemplo, coletivos envolvendo o maior número de produtores e empresas parceiras, onde você vai levar essa tecnologia e disponibilizar isso para os produtores. Com certeza. E quando não tem o projeto, se precisar, obviamente, a gente monta. De repente tem um produtor que é maior ali na região e os outros são um pouco menores. A gente concentra esses melhores animais no dia da aspiração, porque assim, depois a gente pode falar um pouquinho das particularidades de cada biotecnologia. Mas quando a gente fala da FIV, como a gente não tem o processo de ovulação e fecundação na fêmea, a gente tem a questão estresse na hora da aspiração não é um problema. Então, os produtores em torno, isso acontece muito nos Estados Unidos. No dia da aspiração, as pessoas levam os animais para a propriedade onde isso vai acontecer. Você concentra ali no espaço para o serviço ser realizado lá. E aí você aspira todo mundo naquele local e você faz esse banco. Então, a gente pode otimizar muito em termos de custo, né? Porque eu vejo que hoje a maior parte do custo é deslocamento. E quando a gente fala de hormônio, tá? Porque aí hormônio não depende da gente, depende muito do mercado. A gente trabalha para que no futuro a gente consiga aspirar sem a utilização de hormônio, mas eu acho que isso vai muito além do nosso trabalho, né? A gente entra numa questão aí, propriedade, manejo, alimentação. Então hoje a gente trabalha ainda com protocolos hormonais, né? Mas a maior parte do custo fica aí. E eu acredito que se pague, acredito não, tenho certeza que se paga muito, muito rápido. Quando a gente tem
os animais nascendo trabalhando isso aí. forma padronizada. E lembrando que reprodução, você salientava aqui há pouco, né? Lembrando que a reprodução ela é um dos tripés dentro de um processo de produção, quer dizer, falar em sanidade, falar em nutrição, em manejo, instalações adequadas, é fundamental para que esse trabalho seja feito, né? Sim. E não faz milagre, né? A tecnologia não faz milagre, né? Reprodução, eu sou a favor, assim, a gente nem começa se tudo isso não tiver ok. Porque a reprodução é a primeira a parar e a última a funcionar. E a gente sempre fala isso, parece até ser repetitivo. E de fato é. Porque assim, não adianta. Uma boa nutrição, um bom manejo, faz toda a diferença no reprodutivo. Com certeza. O sucesso da fazenda está no que acontece ali, a mão de obra, a forma como você vai olhar para esses animais. E não estou falando dos remédios mais caros, não estou falando da comida mais cara, o melhor tratador do mercado, a melhor mão de obra. Não, estou falando o olhar com carinho. É ter o adequado, de fato, para exprimir aquela necessidade, exatamente, suprir a necessidade do animal e dar condições de ele se reproduzir. E eu falo que a ovelha, a cabra, são animais que falam com os olhos, né? Com certeza. Então, se você tem a delicadeza de todo dia passar e que você perca ali 2 minutinhos. É uns 10 minutos de curral todo dia. Exato. Você já consegue pegar alguns problemas muito no início e que você sana muito rápido. Perfeito. Carol, falando aí dessas tecnologias, né? Nós temos aí a monta natural, eu tenho o reprodutor com as ovelhas, eu tenho a inseminação artificial, eu tenho a transferência de embrião e eu tenho a fertilização in vitro. Perfeito. Fala um pouco pra gente características, né? Bem resumidamente, características de uma e de outra aí, e dentro desse trabalho que vocês fazem, que é a FIV. Tá. De forma sucinta, a monta natural seria você ter os seus animais, o seu plantel, você adquirir um macho ou ter um macho ali para cobrir essas fêmeas. Okay. Esse é o regime de monta natural. Depois a gente tem o processo de inseminação. Então é quando a gente não tem esse macho, ou a gente tem esse macho, mas a gente tem ele aí num desafio de 100, 200 fêmeas, onde ele não vai conseguir cobrir tudo isso. Então a gente pode trabalhar com ele coletando esse sêmen, fazendo a inseminação artificial, que hoje é feita por laparoscopia, depois a gente mostra um pouquinho lá embaixo, onde a gente vai estar colocando esse sêmen já na ovelha, tá? Perfeito. Existem várias biotecnologias dentro da própria inseminação. Hoje a gente tem por laparoscopia, a gente tem transvaginal e a gente tem transcervical. A mais utilizada é a laparoscopia. Né? Tá? Perfeito. Depois a gente tem um processo, que estou falando por ordem, assim, que veio a ATE. Perfeito. Então, que seria o processo onde você tem essa matriz, essa doadora, você vai inseminar ela, fazer todo um protocolo reprodutivo, você insemina ela, depois do tempo, né, de inseminada ali com 5, 6 dias, dependendo do manejo que você vai fazer, você faz um processo cirúrgico, expõe o útero dessa fêmea, você lava, tira os embriões, e aí esses embriões no mesmo dia, ou você transfere para as fêmeas, ou você congela. Ok. Tá? E aí a gente parte para a FIV. A FIV tem um protocolo reprodutivo também, tá? Em questão hormonal. Qual que é a diferença dela em relação à TE? Na FIV, a gente vai pegar essa ovelha, no dia que, teoricamente, a gente não precisa que essa ovelha ovule, né? A gente estimula ali a produção de folículo, o recrutamento, e é o que a gente vai aspirar. Perfeito. Então, na verdade, você vai estar ali, o ovário dela, os 2 ovários, a gente vai fazer essa aspiração. Ele tem características como se a gente, quando queima a mão com bolha, são várias bolinhas ali, que aparecem, isso. E que a gente, com uma agulhinha, por laparoscopia, aspira, e ali dentro a gente tem os folículos, né? Que seriam os óvulos. E a gente leva isso para o laboratório e o restante é feito tudo dentro do laboratório. Perfeito. A fecundação é feita dentro do laboratório, todo esse processo é ali dentro até o dia da gente transferir ou congelar esses embriões. São essas tecnologias disponíveis, e a FIV tem essa vantagem, né, de ser menos invasiva, de você ter procedimentos e que permite, inclusive, você fazer em condições na própria propriedade, independente da condição, do tamanho da propriedade. É uma tecnologia que você permite trabalhar isso com uma facilidade maior com o produtor. Sim, é uma tecnologia que permite esse trabalho. Eu falo que a única... eu não tenho um laboratório, eu não tenho uma estrutura grande. E às vezes você pega muito pequeno produtor se prendendo a esses detalhes. Claro. Estão acostumados a trabalhar, né, em lugares grandes, vai chegar aqui, eu não tenho nada. Gente, isso não é um problema. A gente fala que quando a gente tem a vontade, a gente tem um lugar organizado, limpinho para trabalhar, o trabalho sai. Com certeza. Então, assim, pra gente não tem problema. A gente só precisa mesmo da vontade do produtor, um ambiente que a gente pode, às vezes não tem, manda foto. Isso a gente faz bastante. Quando é o primeiro lugar que a gente vai, as pessoas estão montando, olha, mas eu não tenho isso. Olha, manda foto. A gente vai instruindo, isso aqui serve, isso não serve.
Porque eu acho que a biotecnologia tem que trabalhar a favor do criador e não o criador a favor da gente. Sem dúvida, verdade. Né? Então eu acho que esse trabalho em conjunto faz dar certo. Vamos lá para conhecer um pouco mais a estrutura, conhecer a cabanha, e nós vamos conhecer agora o trabalho também que é feito aqui, que é a cabanha. Né? Nós temos aqui também, além da Embryo Plus, nós temos aqui JJ Luxor, que é a cabanha produtora também de genética das raças Dorper, White Dorper. A gente vai conhecer um pouco da estrutura e do rebanho aqui da cabanha. Vamos lá? Vamos lá para conhecer. Coração do agro paulista é a FAESP. Trabalhamos com ética e transparência para defender os interesses dos produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento do setor. Com o Senar São Paulo, oferecemos treinamentos que atualizam e capacitam os trabalhadores do campo. E, através dos sindicatos rurais, atendemos às necessidades de quem produz o alimento do mundo. Sistema FAESP, Senar São Paulo e sindicatos rurais. Juntos, tornando o futuro do agronegócio mais sustentável. Carolina, tem um outro trabalho que vocês desenvolvem também aqui, que é a parte de genética, né? Vocês também são criadores, né, e são produtores de genética da raça Dorper, White Dorper, né, especificamente. Fala um pouco pra gente desse trabalho que vocês têm desenvolvido aqui também. Na verdade, a Central surgiu da criação de ovinos, né? Desde pequena eu fui inserida nesse meio, meu pai era criador, é criador ainda, antigo, então ele começou comprando os rebanhos, todo mundo que estava ali cuidando, terminando, ele comprava animais bons, animais ruins, e aí ele começou a criar e sempre foi buscando a parte de melhoramento genético. Então eu brinco que a gente fez o melhoramento genético pelo caminho das pedras, não foi comprando os animais caros, já formados, de grandes trabalhos genéticos, realmente a gente foi fazendo ali do animal ruim e foi fazendo... Evoluindo. Então, assim começou a parte de trabalho genético da cabanha, que até então era a cabanha careta, né? Aí a gente teve a oportunidade de fundir com outra cabanha, que era a cabanha Malu, e aí surgiu a cabanha Luxor. E da cabanha Luxor surgiu a cabanha Luxor JJ, hoje o João é o meu sócio, a gente trabalha junto na parte da cabanha Luxor. A gente tem nossas matrizes, produção de cordeiro para venda normal, e a gente também tem nossas doadoras, que também estão aqui na Central, que aí a gente trabalha a venda de embrião, de genética, essa comercialização dos animais que são produzidos pela cabanha. E também a gente acaba sendo um polo, né, de testes da própria Central, porque tudo que a gente quer desenvolver, a gente tem a facilidade de estar aqui no quintal de casa. De protocolos ou procedimentos, ou trabalhar alguma inovação, vocês trabalham já com o rebanho dentro de casa, com o nosso rebanho, acaba facilitando bastante. Como é que está sendo esse trabalho aí, João? Desenvolvendo o trabalho da genética e está atuando aí na ovinocultura, também é uma paixão sua? Está sendo sensacional. Na verdade, eu entrei na ovinocultura faz pouco tempo, né? Eu comecei na pandemia, né, a criar junto com meu pai, e agora esse ano surgiu a oportunidade de a gente fazer essa fusão com eles da cabanha Luxor. Para mim está sendo aprendizado cada dia que passa, é uma coisa nova que a gente aprende, uma puta de uma oportunidade para mim, porque já entrar no mercado de trabalho assim, no mercado da ovinocultura, já com pessoas que já conhecem muito, já estão muito tempo nesse mercado, então para mim está sendo sensacional. E assim, o que a gente fala, o mercado da ovinocultura é viciante, né? Com certeza. Então, a pessoa que entra dificilmente sai. Verdade. Então, meu pai, quando a gente começou a criar, ele teve uma certa relutância. Não, ovelha não dá dinheiro, ovelha dá muito trabalho. Na hora que a gente começou a criar, ele viu que era totalmente diferente. Ele falou, meu, que animal maravilhoso de criar. Então, agora a gente está aí, está tentando, juntamos as cabanhas, estamos indo, está dando certo. O JJ Luxor veio para ficar, veio para ser uma diferença no mercado? Sim, voltamos com a produção. Agora a gente tinha, com a Central, a gente tinha parado um tempo, né? A gente estava com os nossos animais bem parados. Agora a gente está com uma leva nova que está para nascer. Começamos a trabalhar de novo o nosso rebanho para que a gente expanda agora, melhore a qualidade genética e volte, porque assim, por mais que tenha a Central, a paixão de produção a gente tem, então vamos retomar o sonho da... A parceria de sucesso, com certeza, né, João? Sim. Nada que tudo começou assim, né? Com as ovelhas e vai continuar assim, né? Perfeito. Vocês estão trabalhando hoje o mercado, o foco de vocês também com a cabanha, né? Também a comercialização de embriões, a comercialização de reprodutores. O que vocês têm a oferecer
para o cliente, para o ovinocultor que está nos acompanhando aqui? Então, hoje nós temos, eu sempre pergunto, quando o cliente chega até a gente, eu sempre pergunto o que o cliente espera. Porque nós temos ovinos para determinados tipos de criação. Então, quando a primeira pergunta é assim, Carol, João, você tem um macho para me vender? E a pergunta que a gente faz em contrapartida é, macho para quê? Você vai soltar no rebanho de carne, você quer melhoria de carne, você quer um animal de pista, você quer um reprodutor para cobrir num regime semi-extensivo, mais, assim, né, não tão extensivo, para a gente entender qual é a habilidade desse reprodutor, qual é a habilidade dessa fêmea que você está buscando, para que você compre um animal que caiba dentro da sua realidade e não se frustre com a criação. Então, hoje a gente tem desde matrizes e reprodutores mais rústicos, que eles vão ser voltados para um sistema mais extensivo, são animais mais aptos a pasto, cobrir diversas ovelhas, questões menos sensíveis a questões de verminose, como a gente tem os animais que são mais fechados, visando uma produção ali mais confinada, visando pista. Então isso é muito importante também, e fica para quem caminhou, eu falo que a gente caminhou por todas as etapas, definir muito bem o tipo de criação que você quer, para que você comece comprando aquilo que caiba dentro da sua propriedade, onde você vai criar sem se frustrar e delimitando os seus passos. Então é muito importante a gente saber o que a gente está comprando, para que está comprando e da onde está comprando. Entender o perfil do cliente e oferecer a ele aquilo que se encaixa na realidade do produtor. Exatamente. Né? Para que ele não tenha a frustração de levar um animal que muitas vezes não se encaixa na realidade do sistema de produção que ele tem. Exatamente, porque às vezes você compra um macho maravilhoso que está acostumado com um sistema de baia, e aí ele cai de repente numa pastagem com muitas ovelhas, e aí você tem esse macho crescendo, não se adaptando àquela realidade. E aí acaba tendo esses novos criadores, né, uma frustração, achando que a ovinocultura é problema, enquanto ela não é. Eu vejo muito a ovinocultura enquanto solução da gente ter uma criação mais rápida, o ciclo reprodutivo é muito mais rápido. Quando a gente fala não só da parte do melhoramento genético, que melhoramento genético com certeza é voltado para uma finalidade, e a finalidade é carne. Claro. Então a gente tem que pensar que o ovino a gente cria em menor espaço, são animais que comem menos, ciclo reprodutivo rápido, então é uma cadeia muito rápida. Então eu acho que se a gente trabalhar essa cadeia de uma forma eficiente, com profissionais que saibam do que está falando, a gente com certeza vai trazer muito mais gente fazer se apaixonar pela ovinocultura, porque ela é muito satisfatória e gratificante quando você está fazendo o serviço de forma correta. João, você tem participado, embora recente, mas já tem participado de várias atividades, ações, né, participado de exposições a nacional e vivendo esse universo da ovinocultura, né? Como é que está sendo para você essa experiência e viver esse dia a dia e o contato com outros criadores? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente entrou na ovinocultura, a gente tinha, não falando mal do pessoal do cavalo, mas são situações totalmente diferentes. Então, na ovinocultura, a gente vê muito mais união. Eu percebi isso. Eu lidava com cavalo antes, e após a gente entrar na ovinocultura, a gente viu muita união entre os cabanheiros, entre os criadores, entre todas as pessoas que são apaixonadas por isso, independente de raça. Né? Então, independente de ser Dorper, ser Ile de France, ser Santinês, então tá todo mundo sempre conversando, sempre aprendendo alguma coisa com todo mundo. Ideal, todo mundo conversar, todo mundo aprender, e assim a ovinocultura vai para frente. Então, Cabanha JJ Lux trazendo genética, inovação e ofertando animais de muita qualidade para o mercado nacional, né? Se Deus quiser. Bem, vamos conhecendo um pouco mais desse trabalho, além aqui da Central, efetivamente, em BioPlus, também dentro da Central, né, como a Carol comentava, nasceu, né, a Central da Ovinocultura, e agora nessa parceria de sucesso, criando aqui a JJ Lux, aqui no município de Montemor, no estado de São Paulo. Bom, nós estamos em outro lote aqui, né, da Cabanha. Eu queria que você explicasse um pouco desse lote especificamente, né, e são fêmeas, né, da qualidade genética que vocês têm trabalhado, não é isso? Sim, em geral, as fêmeas que estão aqui, quase a maioria, com exceção de uma ou outra, são ovelhas que eram ovelhas de pista, hoje elas são aposentadas, fazem parte do nosso lote de doadoras, só que elas estão no período que a gente chama de descanso de serviço de coleta. Então hoje nós não estamos realizando a FIV nela, tá? Nessas ovelhas, elas são ovelhas que a gente emprenhou, elas estão todas prenhas, aí a gente usa
a inseminação artificial. Então elas estão no que a gente chama de período fora de coleta, no período de descanso dela. Então elas vão parir, vão desmamar um cordeiro com uns 3 meses, a gente vai voltar a trabalhar elas ali, a gente vai dar um descanso de uns 2, 3 meses pós-desmama, para que a gente volte a aspirar esses animais. Mas aqui a grande maioria são ovelhas que foram de pista, hoje estão na aposentadoria de pista e fazem parte do nosso time de doadoras. Carol, pensando aí no cenário da ovinocultura comercial, né, e pensando aí no foco principal, que é a produção de carne, né, o que vocês destacariam nesse lote de animais aqui, falando exatamente nesse foco, para quem vai comprar, né, a genética aqui da JJ Lux, o que você vai oferecer para o mercado, pensando no cliente final? Vamos lá. Na verdade, a gente aqui, né, tem animais diferentes, óbvio que a gente trabalha com fêmea, com machos para corrigir determinados aspectos ou inserir determinadas características que algumas fêmeas venham a ter ou não, mas qual que é o foco? E o que eu acho que faz sentido quando a gente pensa em oferecer genética, é a gente oferecer animais que tenham boa capacidade de ganho de carcaça, né, então uma deposição, um bom balanço, que sejam animais dentro dos padrões que a gente tem hoje, quando a gente pensa em carne, animais com comprimento, com pernil, animais que sejam não tão resistentes a vermífugos que existem no mercado. E quando eu falo isso, por quê? A gente acaba tendo o serviço também de assistência em propriedade. E qual é o maior desafio da ovinocultura hoje? Nós temos rebanhos muito, muito, muito resistentes às moléculas que a gente tem hoje em relação a vermífugos para determinados tipos de verminose, por conta do uso indiscriminado. Então, protocolo, não falando que determinado protocolo funciona ou não funciona, mas assim, a minha forma de trabalhar seria a gente hoje pensar um pouco mais em usar menos vermífugo, identificar os animais individual. Se a gente identifica que um tem problema, não é protocolo para um rebanho inteiro, é protocolo para aquele indivíduo, para que a gente não crie resistência. E animais extremamente resistentes a gente tem que tirar do plantel, porque senão a gente leva isso para casa das pessoas que estão comprando. Pode ser o melhor animal de baia, a gente tem que pensar que se ele é um animal que só funciona dentro da baia e fora da baia ele é suscetível a verminose, é um animal sensível, ele não serve para reproduzir, ele não vai servir nem aqui para casa, nem para casa do cliente. Então a gente tem uma preocupação bem grande, não só da questão morfológica desse animal, de fenótipo, mas sim de características que a gente não gostaria de inserir fora daqui, né? Porque aqui também elas não são desejáveis. Então a gente tem que olhar com carinho também essa parte da cadeia. João, nós falávamos aí, nós dois conversando aqui nos bastidores, nós temos uma predileção pessoal, ambos, né, pelo White Dorper, em função de características que o White Dorper traz. Você falava exatamente do seu gosto também pessoal pelo White Dorper, né? Sim, sim. Quando a gente começou criando mais o Dorper, por questão de venda, né? Aí eu conheci o White através... Quando eu comecei, na verdade, eu comecei a criar por conta da Carol, né? A gente veio conhecer aqui a cabanha, conhecemos o White Dorper. É uma raça sensacional. Habilidade materna, características reprodutivas, ganho de peso. É uma raça... Animal que traz aí precocidade, uma boa conformação de carcaça, né? Que traz aí realmente... bonita de se ver, então tem uma beleza natural dela já, né? Então E aqui na JJ Lux, tanto o Dorper quanto o White Dorper, vocês têm animais, embriões, e sempre para fornecer ao mercado, né, ao gosto do cliente. Ao gosto. A gente disponibiliza tanto os animais para escolha, então as pessoas que quiserem, elas podem vir aqui na propriedade, selecionar as doadoras que eles querem usar, escolher o sêmen, e a gente faz esse serviço personalizado, pode entregar o embrião congelado ou implantado, tá, na propriedade, ou dependendo de como for, receptoras que já tenham a prenhez de determinado animal que a pessoa, né, teria vontade de ter a genética. Então a gente é muito aberto a esse tipo, os nossos animais estão abertos para escolha e para venda desse material genético, acasalado com qualquer macho do Brasil, de fora, só trazendo o sêmen aqui pra gente, que é a única coisa que a gente não se responsabiliza, né? Temos um estoque aqui, temos parceiros que deixam sêmen aqui para que a gente use.
mas como a gente não trabalha com a comercialização de sêmen, Sim. é a única coisa que a gente não tem uma cartela muito grande para oferecer, mas a gente trabalha com qualquer sêmen que for trazido para a gente. Perfeito. Vamos vendo aí mais um lote, JJ Luxo, colocando genética, DORP, Artidorp, o que há de melhor no mercado, ofertando aos produtores que estão acompanhando a Expedição Via Brasil. Bem, nós estamos um lote aqui que tem, dentro do processo que vocês fazem aqui de reprodução, tem uma função extremamente importante, né? Sim. Qual é a função desse lote e que lote efetivamente é esse que nós estamos vendo aqui? Esse lote que a gente tem aqui são receptoras implantadas com confirmação de prenhez já. A gente fala que a doadora é importante, mas eu vou dizer que 70% do processo de importância é a receptora. A gente, às vezes, né, não trata tão bem, a gente, receptora, compra qualquer lote, a gente não tem que escolher, não tem que selecionar, e muito pelo contrário, a gente faz um processo, né, bem feito, com um valor agregado, vamos dizer assim, alto em relação a uma monta, a um processo natural. Então, por que não a gente não vai zelar e separar e qualificar essas receptoras para receber esses embriões? Aqui a gente tem um trabalho de seleção de receptora, então onde a gente compra no mercado as receptoras prenhas ou paridas, e a partir desse momento a gente vai avaliar a habilidade materna dessa fêmea, o peso do cordeiro no desmame, e aí sim a gente seleciona essa fêmea para ser uma receptora, ou senão ela é uma ovelha que, assim, ela não necessariamente precisa ser descarte. Ela pode ser um descarte, caso a gente identifique problemas na habilidade materna, problemas em relação à perda de peito, coisas do tipo. Mas caso seja só, desenvolveu bem um cordeiro, mas é um cordeiro que não é o que a gente espera para uma fêmea de embrião, a gente às vezes tem o comércio para essas ovelhas que vão comer no pasto, aquele criador que cria o cordeirinho para comer. Então, assim, a gente sempre identifica muito bem o foco, né? E a gente tem um mercado para adquirir essas receptoras também. Então, essa é feita a nossa seleção. A gente não tem preferência por raça. Então, não são as mestiças Dorper com Santa Inês, não é a Texel, não é a Lacaune, e sim as ovelhas que apresentam boa habilidade para que, né? Falando linguajar bem popular, nós temos aqui a barriga de aluguel, né? Exatamente. Quer dizer, são fêmeas que vocês têm o reprodutor selecionado por vocês, que foram aqueles que você coletou o sêmen, as matrizes também selecionadas, né? Onde você coletou os ovos, coletou o óvulo, né? E nelas estão implantados os embriões que nós tivemos a oportunidade de ver na produção de embriões aqui. Quer dizer, é a barriga de aluguel, né? Que vai te colocar o cordeiro no chão, que não é filho delas, não traz a genética delas, mas que elas estão aqui exatamente para produzir esses cordeiros. Né? Exatamente, são as nossas barrigas. Então aqui nós já temos com diagnóstico, se a gente andasse ao longo da cabanha inteira, essas fêmeas, elas são fêmeas que a gente preconiza a rusticidade, então nesse momento que elas estão de gestação, elas estão presas aqui, a gente tem umas em terço final, então estão em outra baia, e aí a gente tem as receptoras que ainda vão receber o serviço, que elas ficam a pasto até o momento de protocolo, receber esses embriões, para que a gente tenha realmente essas fêmeas bem selecionadas e a gente consiga entregar um produto legal para o consumidor final, ou até mesmo para a gente, né? Perfeito. A oportunidade de ver um lote de fêmeas receptoras no trabalho sendo feito aqui na Embryo Plus de reprodução, a fertilização in vitro, tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais dos detalhes do processo de reprodução. Bom, nós temos aqui um complexo também que vocês desenvolveram aqui na propriedade, que é permitindo esse trabalho que vocês fazem aqui na Embryo Plus de prestação de serviço, onde o cliente tem a oportunidade de enviar os animais aqui e vocês prestarem esse serviço, né? Sim. Então nós temos animais aqui de clientes diferentes, raças diferentes, com procedimentos diferentes. Sim, aqui a gente tem animais, eu posso dizer aqui do Brasil inteiro, né, que a gente recebe aqui em casa para fazer o processo de aspiração. Então essas doadoras, elas ficam em regime de coleta entre 40 dias, 45 dias. Aqui a gente tem ovelhas que vieram porque tem problemas reprodutivos no sentido de aderência, então a FIV ainda permite essa coleta. Temos animais jovens que vieram para coleta também, e aqui a gente faz o banco desses criadores e depois a gente transfere. Então a maior parte do que está aqui hoje, a gente faz um banco de congelados para transferência depois na propriedade. E aí, de acordo com o interesse do cliente, você tem criadores de Santa Inês, criadores de Dorp, de White Dorp. Quer dizer, a raça, a escolha do cliente, A escolha do cliente. Quer dizer, você está prestando um serviço de reprodução
mas de acordo com o interesse do cliente efetivamente. Sim, né? Aqui a gente gosta de ovelha, não importa a raça. E o serviço é exatamente esse, quer dizer, desenvolver o trabalho de reprodução da fertilização in vitro, da coleta dos embriões, de acordo com esses clientes que vocês têm aí, como você comentava, do Brasil inteiro. Né? Perfeito. E aqui são as diversas baias, né, Carla? São as baias. Aqui nós temos ovelhas jovens, ovelhas muito com idades bem avançadas, mas todas reprodutivamente ainda viáveis. Às vezes a gente fala, né, quando a gente fala de processos, a gente tem animais que estão em coleta de FIV desde que eram jovens, principalmente quando a gente fala mais da raça Dorper e White Dorper, que foi quando a gente começou, eram as raças que a gente tinha aqui dentro da fazenda, né? Porque a gente tinha na cabanha Luxor, então eram os animais que a gente tinha como amostragem. Então, animais que estão em estado perfeito de reprodutivo e ainda estão em coleta. E os animais de cliente, que são animais que já foram coletados por muito tempo, vieram hoje para um sistema de FIV, então a gente também tem esses animais aqui dentro da cabanha. Então, nós estamos vendo aí esse trabalho de prestação de serviço também para clientes que vêm de diversas regiões do país, que deixam os animais aqui, né? Os animais são coletados, né? Feito todo o trabalho aí da reprodução in vitro, e os embriões que efetivamente podem ser implantados. E nesse caso, você também tem a possibilidade de enviar para esses clientes os embriões para que eles implantem nas receptoras, na propriedade deles? Sim, a gente faz um trabalho, não só dos congelados. O que acontece? Quando os produtores são muito longe, que os animais estão aqui hospedados por questões de distância, para a gente minimizar custo, a gente faz algumas coletas congelando e num determinado momento a gente faz uma onde a gente leva a produção a fresco junto com a congelada. Okay. Ou se é um produtor muito próximo, que ele fala que de repente tem muita gente que não tem uma mão de obra para estar realizando questões de protocolo, né? Então a gente às vezes acaba recebendo a doadora aqui em casa, a gente faz todo o serviço da doadora aqui e implanta a fresco na casa do cliente. Então são inúmeras possibilidades que a gente pode trabalhar de acordo com a logística, o que for melhor para o proprietário. A gente entende a necessidade da fazenda e se adapta a ela. Perfeito. Então estamos vendo aqui esse trabalho Brio Plus a serviço da reprodução na ovinocultura, desenvolvendo aí trabalhos dos mais diversos tipos para que o produtor tenha genética de ponta espalhada pelo Brasil afora. E se tiver a oportunidade de entender um pouco desse trabalho que está sendo feito aqui, reprodução, biotecnologia, trabalhando aqui a fertilização in vitro, um trabalho já bastante consolidado na bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, e agora a ovinocultura, com esse trabalho pioneiro aqui da Embryo Plus. Carol, em primeiro lugar, queria parabenizar esse trabalho, primeiro pelo dinamismo que vocês têm, pelo brilho no olho, né? Você falar com a gente aqui de reprodução, de ovinocultura, a gente viu a paixão que você tem com o projeto. Isso é fantástico, porque trabalhar com amor, com o que a gente gosta, não é trabalho, é diversão, né? A gente faz a coisa fluir de uma forma muito natural, né? Então, parabéns ao seu trabalho, ao trabalho de toda a equipe envolvida aqui, né? E você herdando aí todo esse trabalho feito lá atrás pela sua família, que você trouxe hoje, né, para a sua vida no dia a dia aqui da ovinocultura. E a gente vê que você está ligada no 380, né? Não para, quer dizer, você está aí pensando sempre em inovação, em projetos novos e trazendo coisas diferentes, né? Fantástico isso, a gente vê que, né, esse universo da ovinocultura e da caprinocultura tem um espaço enorme para ser trabalhado. Com certeza. Falando em inovação, tem um detalhe aqui, né, que a gente estava conversando, que foi a questão da odontologia em ovinos, né? E que a gente viu algumas imagens aqui, que a gente teve a oportunidade de ver também um parceiro, né, Dr. Walter, que estava com você aqui. Né? Como é que é essa questão do trabalho? Por que surgiu a questão da odontologia? De onde que veio esse trabalho, que ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, né? Sim, a gente sentiu essa necessidade a partir do momento que a gente começou. A gente já existia problemas, né? Que a gente identificava animais com emagrecimento abrupto, ou, né, que vinham com uma queda aí de score corporal, onde a gente realizava exames, então a gente descartava questões de parasitas, então a gente fazia exames de OPG, a gente fazia questões de exame de sangue, então não eram animais anêmicos, aí a gente pensava em questões metabólicas, e aí a gente viajava nesse mundo aí, né, dessas síndromes metabólicas, e a gente não conseguia resolver, até que a gente foi para a boca, né? A gente falou, bom, cavalo faz boca, faz dente, por que ruminante a gente não olha para a questão, né, da dentição? Si. E então, como a gente estava recebendo também muitos animais de fora,
alguns no intuito de, olha, vamos fazer a parte reprodutiva até onde der, né? São animais mais velhos, a gente percebia que eram animais já com score bem mais baixo, questões de boca, né, parecida com assaduras, quando a gente tem aquela perda de pelo em volta. O animal começa a ter aquela salivação ácida, né, que você percebe, né, aquela baba ácida, o animal começa a ruminar e fica todo manchado, né? E aí o Walter é uma pessoa que também topa tudo, eu falo que aqui só entra gente que topa tudo. E aí eu falei, Walter, ele faz dente de equinos, né? Eu falei, Walter, eu preciso que você venha olhar aqui a boca de uma ovelha. Eu acho que a gente tem problema aqui e vamos tentar ver o que a gente consegue resolver. Ele veio, quando a gente abriu a boca dessa ovelha, ela tinha um dente que era até fraturado, foi a primeira ovelha que a gente pegou, era fraturado, lateralizado, um monte de ponta de esmalte, e a gente fez o dente dessa ovelha. Elas têm uma recuperação fantástica, em 3 dias esse animal estava se alimentando super bem, começou a ganhar peso, então aquilo que a gente passou meses tentando identificar o que tinha acontecido era dentição. Então, a partir desse momento, a gente começou a olhar com carinho para a boca desses animais. Até entender um pouco mais o que estava acontecendo. Né? Exato. Eu acho que, assim, tem muito que a gente entender ainda. Claro. O Walter, com certeza, vai poder explicar muito mais sobre essa questão. Mas hoje faz parte da nossa triagem aqui dos animais, a gente olhar para essa questão da boca, porque a gente sabe que se elas pararem de comer, elas param de produzir. A gente sabe que, pensando aí do ponto de vista de um produtor comercial, não é um trabalho que o produtor comercial vai fazer de pensar em um serviço de médico veterinário para fazer odontologia de ovelhas para o comercial. Porque o ciclo é outro, né, claro. De produção. Agora, para o produtor que tem um animal de alto valor genético, né, que é um animal que está ali, no caso aqui, na central, fazendo coleta, que tem a necessidade de manter esse animal, seja uma fêmea ou mesmo um reprodutor, vai manter esse animal por longo tempo produzindo, é fundamental de você trabalhar isso aí. Né? E principalmente, eu acho que assim, a gente vai um pouquinho além quando a gente entra na parte de leite também, então na caprinocultura leiteira ou na ovinocultura, porque esses animais, a partir do momento que eles param de comer, eles diminuem a produção. Então, é um viés que também eu acho que caberia muito bem essa atenção na questão da dentição. E é um trabalho que está sendo, a gente vai ter a oportunidade de conversar agora lá com o Walter, de ver um pouco desse trabalho, mas é um trabalho que está em franco desenvolvimento de tudo, né? De equipamento, de tecnologia, de identificação, protocolos, quer dizer, uma coisa nova na atividade. Com certeza, né? O que a gente faz hoje não vai ser o que a gente vai fazer daqui 2 meses. A gente está tentando desenvolver técnicas e materiais para que a gente trabalhe de forma mais eficiente e melhor, né, para esses animais. Perfeito. Vamos lá para ver esse trabalho? Vamos sim. Você que está acompanhando a Expedição Meu Brasil, odontologia e ovinos. Se você acha que já viu de tudo, tem muita coisa para você ver. Vamos lá para conhecer. Etapa Sudeste, Estado de São Paulo, da Expedição Meu Brasil. Em terras paulistas, a expedição conta com patrocínio de cachaça Tropicana, produzida pelo meu amigo Leonardo Abrantes, de Maracaxeta, Minas Gerais. Uma cachaça de excepcional qualidade, produzida artesanalmente, atendendo a todas as normas, regras e requisitos do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. A produção de cana-de-açúcar, com todas as práticas culturais e agronômicas adequadas, manejo de solo, controle de pragas e doenças, adubação e, principalmente, a colheita no ponto certo para garantir a matéria-prima para a qualidade da cachaça Tropicana. Toda a estrutura do alambique, permitindo a moagem, a filtragem do caldo e a fermentação com a utilização de fermentos naturais. A destilação em alambiques de cobre, aquecidos a vapor, permitindo um ambiente isento de fumaça, garantindo não só a qualidade da cachaça Tropicana, mas um ambiente adequado para todos os colaboradores que lá trabalham. Todo o destino dos resíduos da produção da cachaça Tropicana reutilizados na propriedade, garantindo assim o atendimento às normas ambientais e sustentabilidade da cachaça Tropicana. E o mais importante, o envelhecimento da cachaça Tropicana em barris de Imburana, de Jequitibá, de Bálsamo e de Carvalho Europeu. Eu vou degustando a minha cachaça Tropicana aqui e se você quiser pedir a sua aí, entrega na sua residência. Peça a sua já. Vamos fazer um brinde aqui, a ovinocultura e a caprinocultura, com a cachaça Tropicana. Obrigado, Léo, pelo apoio à Expedição Meu Brasil na etapa Sudeste no estado de São Paulo. Cachaça Tropicana, peça já a sua. Forte abraço. Bem, aproveitando a oportunidade, embora a gente esteja falando aqui o tempo todo de reprodução e técnicas de reprodução, nós estamos tendo a oportunidade também de ver uma inovação na ovinocultura, que é trabalhar a questão da odontologia em ovinos. Nós estamos aqui com o médico veterinário Walter,
Walter, obrigado por nos dar a oportunidade de mostrar esse trabalho. Qual é o trabalho que você está desenvolvendo e em função de que você tem trabalhado a questão da odontologia em ovinos? Tá. Primeiramente, agradecer também o espaço, né? A oportunidade de estar falando, é uma coisa relativamente nova, né? Pensando em ovinocultura, caprinocultura, numa funcionalidade no dia a dia, na produção, né? Para que ela se torne viável cada dia mais, né? Nós estamos nos deparando cada dia mais com problemas em relação à nutrição, né? Como você até comentou, falando em questão de reprodução, né, viabilidade, conversão de peso e tudo mais, uma coisa sempre vai estar ligada à outra, né? E a vida desses animais, como na maioria das espécies, ela também, né, está ligada ao desenvolvimento através da alimentação. Então, nós temos observado cada dia mais a importância de avaliação de questões odontológicas, que até então, num dado momento, não é algo tão presente no dia a dia e que ainda tem uma relevância, né, no mercado e na criação. Perfeito. Então, na maioria dos casos, a gente trabalha com animais de valor agregado um pouco maior, por uma questão de retorno, né, tanto reprodutivo quanto, né, o financeiro, a questão de manter esses animais viáveis por mais tempo, né? Então, basicamente, o que nós estamos desenvolvendo, né, junto com colegas, agradecendo a oportunidade de Cabanhas, de produtores, é que todos os casos que são trazidos, né, para nós, na maioria das vezes em relação à perda de peso, né, perda de desempenho, conversão alimentar, e em alguns casos também sinais clínicos que acabam confundindo com algumas doenças infecciosas. Perfeito. Então, por muitas vezes, esses animais acabam tendo descarte, né, prematuro, né, posso dizer assim, por uma questão que na maioria das vezes poderia ser tratado de uma maneira mais simples, né, na odontologia, que basicamente é observar a anatomia, né, da boca desse animal, ver as características que nós temos, né, de acordo com desenvolvimento de idade, alimentação, né, e as alterações odontológicas, elas podem trazer, né, os malefícios de acordo com a região da boca em que ela afeta, né, e quais os dentes, né, na maioria das vezes, os premolares e molares, que são os dentes do fundo, que vão trazer problema como periodontite, que ela é muito comum na ovinocultura, porém não era olhado na odontologia, um tratamento odontológico preventivo, né, em questão de avaliar essas anomalias aí, né, na conformação da boca dos animais. Então, basicamente é feito o procedimento para retirada do excesso de esmalte, né. Por enquanto estamos utilizando equipamentos, né, adaptados ainda no mercado, né, veterinário. Nós temos muito respaldo em questão de odontologia equina. Que é comum, né? Odontologia equina, até pelo valor agregado dos animais, e pela necessidade, já é bastante comum para o profissional médico veterinário ter essa atuação, né? Então acaba acontecendo muito mais na equinocultura, mas, e graças a Deus vem crescendo, aumentando isso, está se tornando comercial cada vez mais, mas na ovinocultura ainda é algo desconhecido. Você tem sido pioneiro desse trabalho no Brasil, podemos dizer isso, né? Na verdade, eu particularmente conversava com você aqui, nesse tempo que a gente está na ovinocultura há mais de 18 anos, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ver o trabalho. Isso é uma coisa que me deixa bastante feliz, né? Em questão de participar, tanto não digo assim na história, né? Querendo, com todo o respeito e humildade, mas na questão que é algo que, se Deus quiser, eu comece a puxar esse assunto e outras pessoas tenham interesse de observar isso com mais carinho, porque, querendo ou não, acaba tendo um efeito positivo dentro da produção. Inclusive, nós tivemos a oportunidade hoje aqui na propriedade, né, aqui na Central, tem alguns animais que foram separados aqui, que eventualmente possam ter problemas, né, que você vai ter a oportunidade de mostrar para a gente na prática, não é isso? Isso, maravilha. Vamos lá para ver isso aí, o que você vai fazer? Então vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais odontologia ovina. Você está achando que já viu de tudo? Aqui você vai ver muito mais coisa. Carol, já falando inclusive em inovação aqui, né, já que nós estamos tratando da inovação da odontologia ovina, nós temos também essa máquina de suporte para vocês trabalharem aqui também, não é isso? Sim, ela ajuda bastante. Na verdade, ela foi uma adaptação
Hoje, se a gente tivesse que pensar, a gente faria algumas melhorias, né? Que a gente estava até conversando aqui, de repente ela ser uma maca que a gente consiga subir em sistema de catraca, para que a gente não precise de uma equipe grande para colocar a ovelha. Tudo bem que essa é uma ovelha, né, que está com o score mais baixo, ela está com problema, mas é uma maca que a gente poderia trabalhar, e a gente trabalha para realizar caldectomia em cordeiro. Nós já fizemos cesáreas nessa maca. Ela funciona para a gente fazer soro em animal, quando a gente está com muita coisa para fazer e não tem alguém para ficar contendo esse animal. Então, essa maca a gente coloca aqui, ela fica tomando soro e a gente pode atender outra. Porque o animal realmente ele fica tranquilo aí, né? Ele não vai mexer, não vai movimentar muito, tá tranquilo para trabalhar. A gente consegue trabalhar com as faixas de acordo com o tamanho do animal, peso, se é um macho, a gente consegue posicionamento de testículo para que não fique prensado. Então, é uma adaptação funcional. Sim. Bacana. Então, a oportunidade de ver mais uma inovação aqui, né, que é um trabalho realmente buscando aí alternativas de equipamentos que possam facilitar o dia a dia do manejo dos animais. Doutor Walter, vamos lá, o que vai ser feito aí? Então, na primeira observação, sempre, né, correlacionando a anamnese, sempre a conversa com o produtor, com o manejador desses animais, né, como vocês podem ver, a primeira avaliação nós realizamos com o animal não precisa estar sedado, nem nada do tipo. Apesar que uma das coisas que eu gostaria de comentar, que nessa maca, todas as vezes que a gente teve a oportunidade de trabalhar nesse sistema aqui, nós tivemos uma responsiva desses animais muito tranquila. Então, eles se mantêm relaxados, porque ela tem todo um suporte, né, na região de abdômen, né, na região dos membros, região torácica. Então, diferente dos bovinos, de animais de grande porte, que tem que ter uma certa pressão correlacionada em lateral para eles acalmarem durante o manejo, né, nos pequenos a gente percebe que a suspensão desses animais tira essa consciência deles de mobilidade e eles acabam meio que se entregando ao procedimento e ficam mais tranquilos. Lembrando que na avaliação e no procedimento de odontologia, temos animais que vão ser reativos à dor e animais que não vão ser, de acordo com o grau de afecção, né, bucal. Então, a primeira avaliação que nós vamos fazer, sempre uma palpação para identificar, né, as regiões que possuem pontas de esmalte, né, excesso de pontas de esmalte. Sempre eu vou fazer um primeiro contato, um manuseio, né, das pontas do dente, e esses animais vão ter, na maioria das vezes, o reflexo de alívio de pressão. Então, pode ver, eu não faço uma pressão muito forte, mas a região vestibular, a região da bochecha, acaba sendo incomodada pelas pontas de esmalte. Então, esse animal acaba procurando um alívio dessa pressão e dessa dor em relação às primeiras pontas aqui. Outro teste que nós vamos fazer sempre é uma palpação externa para identificar possíveis edemas, né, possíveis áreas que podem estar vindo a estourar, né, e sempre lembrar que, na maioria dos casos, temos relatos aí de proprietários, né, propriedades que acabam confundindo com afecção como linfadenite, que é uma região muito próxima, né, principalmente na região submandibular. Né, então, lembrando que uma afecção odontológica, por exemplo, ela não é infecciosa. Então, esse animal, esse indivíduo, que no primeiro momento a gente vem observando uma queda de peso, ou até uma ineficiência nesse ganho, né, de conversão alimentar, então, como primeiro relato, depois a gente vem fazer a identificação da cavidade oral para poder interpretar as alterações que vão ter, né, na boca desse animal. Como então, não é tão comum essa avaliação odontológica, o diagnóstico muitas vezes se faz de forma errônea, né, levando pela similaridade com alguns sintomas, né, você pode ter acaba levando, como eu disse, a um descarte errado, né, desse animal. Por muitas vezes, né, o esperado é a resposta positiva ao tratamento, é o esperado que esse animal retorne ao ganho de peso, retorne à atividade fisiológica reprodutiva eficiente, né? Porque, como a gente tem sempre que lembrar, que a fisiologia do animal, o sistema reprodutivo, infelizmente, ele é o último a ser reestabelecido, né? Quando esse animal tem um déficit nutricional. Então, a nossa função é aqui tentar regular esse animal a partir da cavidade oral. Em relação aos equipamentos utilizados, né, como eu disse, tem, né, hoje em dia ainda estamos em desenvolvimento, então a gente está pensando em adaptações dentro da realidade de cada profissional, cada propriedade, né? Então, no caso, nós estamos utilizando um abridor de boca equino, né? Então, um ponto negativo, a princípio,
desse material é peso e tamanho, né? Claro. Mas o bocal dele, ele é liso, então não lesiona, né, a parte, né, bocal dos animais, na região de incisivos e tudo mais. E o principal intuito dele é manter a boca aberta e não abrir a boca, como o nome fala, né, abridor de boca. Ele não faz a alavanca para a gente abrir. Então nós vamos abrir de maneira confortável para o animal, né, de acordo com o que ele vai nos permitir abrir. Lembrando que tem alteração de tamanho, de cada indivíduo, idade, raça. Então, nós vamos abrir o suficiente para que a gente consiga lavar a boca desse animal e fazer, né, uma avaliação interna daí a partir desse equipamento aqui. Você falava conosco, inclusive, que é outro trabalho que você está fazendo, que é desenvolver equipamento específico para ovinos, né? Ovinos e caprinos. Para pequenos ruminantes, principalmente visando o conforto dos animais, né? Porque vocês vão perceber que esse equipamento acaba pesando um pouco, então, na maioria das vezes a gente conta com o auxílio de profissionais, colaboradores da propriedade, para ajudar na contenção desse animal, mas pensando numa viabilidade do procedimento, um abridor de boca menor, né, canetas odontológicas, depois a gente vai acabar vendo de diâmetro e comprimento adequado para não forçar a boca desses animais. Então, pensando em desenvolver equipamentos, né, isso é mais um progresso aí que a gente procura. A inovação que você já está trazendo obter também para essa discussão, né? Fantástico. Vamos ver lá o procedimento com o equipamento aqui utilizado em equinos, mas adaptado aí especificamente aqui para ser utilizado em ovinos até que se desenvolva o equipamento apropriado. Então, vamos lá. Depois do abridor de boca colocado, né, como eu disse, ele é uma adaptação, a gente utiliza o abridor de boca equino. Então, nós vamos começar a lavar a cavidade oral desse animal, tá? Né, então, a gente pede o auxílio para um colaborador, para um parceiro que estiver junto para ajudar na contenção. Pode ver que, por mais estressante que todo manejo para os ovinos, os animais acabam entendendo isso daí, esse procedimento, e não relutam tanto. Né, de acordo com cada caso, a gente pode ter alteração. Mas, então, no primeiro momento, a gente lava a boca desses animais para retirar saliva, resto de alimentação, né, alimento depositado, para fazer a identificação. Tá? E lembrando que o animal não está sedado. Então... Lembrando que ela não está sedada, então o animal acaba colaborando bastante por uma coisa, por mais incômodo que cause, é um incômodo irrelevante, né, perto de muitos procedimentos que acabam sendo feitos no dia a dia, tá? Então, nós fazemos uma outra avaliação, né, com palpação. Então, com a ajuda do fotóforo, que é essa lanterninha que nós temos, né, de cabeça, nós vamos levar a observação dentro da cavidade oral desse animal. Então, a gente já realiza observação de pontas de esmalte, tá? E lá no fundo, né, nós vemos uma alteração do último molar dela. Então, se vocês, não sei se vai dar para ver, mas o último molar dela tem um crescimento irregular e provavelmente está levando a periodontite daquele último dente. Então, nós provavelmente teremos que fazer extração daquele último molar lá para dar uma qualidade, um conforto melhor de mastigação para esse animal. Tá? E, né, contém com uma periodontite. Como que a gente sabe que esse dente está prejudicado? Porque ele apresenta mobilidade, então o dente está mole, né? Então provavelmente região de raiz, né, está quase sendo exposta ali em cima, e a gengiva desse animal já tem uma infecção. Isso leva a problema de mastigação, né? Dói durante a mastigação, leva a problema de oclusão. Então o último dente, né, o oposto desse daqui superior, não apresenta presença aqui, ou seja, aquele dente, aquele último molar, acabou quebrando o dente de baixo, excluindo isso. Isso leva a um incômodo muito grande, tá? Isso leva a perder peso, leva o animal a não ter o apetite, ter perda de apetite, né? Ficar apático, ter febre e ter inúmeros problemas decorrentes disso daí. Certamente o emagrecimento desse animal vem exatamente desse problema que você está identificando aqui. Provavelmente desse problema odontológico. Perfeito. A gente tem a oportunidade de ver então essa análise, essa avaliação odontológica desse animal, que é o animal que veio aqui para a central para coleta, né, que apresentou efetivamente esse problema e está sendo agora tratado aqui com esse procedimento odontológico.
pelo Dr. Walter. Carolina, como é que surgiu essa demanda da odontologia ovina aqui, né, na central, né, no caso específico, inclusive, desse animal que está aqui, que o Dr. Walter está trabalhando, né, como é que surgiu essa oportunidade de você entender a necessidade desse trabalho? Então, na verdade, foi um pouco uma curiosidade. Desde sempre a gente identifica animais com problemas de periodontite, que até então a gente tinha aquela inflamação, né, submandibular, que muitas vezes, como o Walter já disse, a gente identificava, de longe a gente olhava, nossa, aquele animal está com verminose. Aí chegava mais perto, colocava a mão, não, é uma linfadenite. E aí a gente ficava nessa discussão, identificava-se que era diferente, essas características, que não era nenhuma dessas afecções. Então a gente falava, não, é um problema de periodontite. O que se faz? Não tem muito o que se fazer. Entrava com antibiótico, anti-inflamatório, mas isso não resolvia. A gente percebia que muitas vezes vinha a furo, esse animal tinha uma questão ali de pus, vazava, ele tinha essa perda de peso, e muitos animais até morriam oriundos, né, dessas questões de periodontite. Então, como a gente, quando montou a central, acabou vindo muitos animais de fora, de animais com desafio reprodutivo, onde a gente tinha que fazer essa coleta, em geral, alguns animais muito mais velhos, né? E a gente percebia que a gente tinha essa queda de score, o animal não comia, ele ficava mais amuado, a gente não conseguia trabalhar esse animal reprodutivamente. E, em contrapartida, a gente fazia todos os exames de sangue, OPG, e esse animal sanitariamente, vamos dizer assim, estava tudo bem. Aí, com a ajuda do Walter, o Walter veio para cá na época de faculdade dele, veio fazer estágio, né, e hoje ajuda a gente como veterinário. A gente falou, Walter, tá acontecendo alguma coisa, vamos ver o dente dessa ovelha, porque eu acho que pode ser dente. A gente trocou uma figurinha e ele falou, não, vamos fazer. E foi a primeira ovelha que a gente fez, que foi, inclusive, de um cliente, que ele trouxe. Essa ovelha já tinha aquela questão de assadura em volta das bocas, perda de pelo. E aí a gente colocou essa ovelha na maca e a gente viu dela, acho que era até uma fratura, não era? Ela tinha um dente fraturado. Ela tinha um dente fraturado. E a gente resolveu o problema. E aí ela voltou para a vida reprodutiva, voltou a engordar e deu tudo certo. Então, a partir daí, a gente começou a prestar um pouquinho mais de atenção nas ovelhas que chegavam aqui na central. Porque para a gente entregar um serviço reprodutivo, a gente precisa que o restante esteja tudo ok. Aos olhos de quem assiste, quem acompanha a expedição, né, essa é uma ovelha que, para alguns criadores, é um animal que seria descarte, por exemplo, não seria utilizado. Né, mas você comentava com a gente que é uma fêmea de alto valor genético do seu cliente, embora numa idade avançada, mas que vocês vão buscar exatamente coletar embriões dessa fêmea, não é isso? Sim, essa é uma ovelha de 11 anos, de alto valor genético, ela tem um currículo vasto de exposições e premiações nas costas, ela vinha muito bem nas coletas, ela teve uma queda significativa, nas 2 coletas que a gente não tira a produção nenhuma dela, e junto com isso veio um emagrecimento abrupto, então fez a gente pensar na questão de dente. E foi aí que a gente chamou o Walter para... E que está confirmado, né, Walter? O problema é dente, realmente. Né? É uma alteração gigantesca que ela tem no último molar aí, né? Como comentado aqui com os colegas, isso leva a um quadro repetitivo de inflamação e de infecções que vão reverberar em uma baixa de imunidade, por consequência, perda de peso. O animal não sente vontade de mastigar, não sente vontade de se alimentar, e com tudo começa... Né, acaba também que o reprodutivo vai tendo um problema acarretado por isso daí. E para esse caso específico que você identificou agora, qual que seria o procedimento odontológico que ia ser realizado? O procedimento, né, que nós vamos realizar nesse animal aqui, né, eu vou realizar um bloqueio anestésico e vou fazer a retirada desse dente. Por quê? Né, como ele teve um crescimento exacerbado, por conta de não ter o seu dente oposto para a oclusão, né, basicamente o que vai acontecer? O dente de baixo já não é existente. Pode ser por causa de uma perda prematura, de alguma outra consequência durante a vida dela. E o seu oposto, né, o dente, o último molar superior, não tem o contato e por isso não tem o desgaste uniforme. O que aconteceu foi que esse último molar cresceu e está tendo contato, né, com a região mandibular dela inferior, né, a região inferior do seu oposto. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que retirar, porque se eu fizer, né, tentar desgastar esse dente, eu só consigo desgastar a reserva dele, né, o excesso de dentina, que é o esmalte do dente, e se eu for tentar retirar isso com a máquina, eu vou acabar expondo o canal, né, pulpar, que é o canal do dente. Então, vai ser doloroso para ela e não vai resolver o nosso problema. E a extração então, realmente nesse caso, a extração é realizada, até porque ela já aparenta ter
né, já apresenta ter a periodontite, ou seja, esse dente já está com a gengiva toda em volta dele acometida, então ele já está mole. Então a gente faz um bloqueio anestésico para dar um conforto para ela durante a retirada, a extração desse dente. Okay. É normal durante o procedimento odontológico, né, nós temos a presença de uma hemorragia, uma questão local ali, por questão de ser bem vascularizado, né, na onde vai ter, né, a oclusão do dente, né, onde encaixa a raiz do dente. Então, mas em relação à boca, né, a cicatrização da boca desses animais, por mais que sejam animais que tenham um meio um pouco mais ácido na boca, a cicatrização ainda é eficiente, então ela é bem rápida, né, em comparado com o estresse que ela vai acabar passando hoje da retirada do dente. Então, cerca de 5 dias aí, de 5 a 7 dias, esse animal já vai estar bem tranquilo. É a expectativa, né, que ela já comece a ganhar peso novamente, voltar às condições de score corporal, né, e de uma boa condição para que possa fazer a coleta, é isso? Sim, com certeza. E eu acho importante essa visão, não só pensando numa central, em coleta reprodutiva, quando a gente vai para áreas também de leite, onde a gente tem matrizes de alta produção, a gente perceber que às vezes a gente pode ter uma perda de produção e por que ela está acontecendo, Sim, né? Perfeito. Então, essa questão de odontológica dos animais merece mais atenção. Ela surgiu numa curiosidade, mas eu acredito que, assim, seja uma nova vertente para a gente prestar atenção e cada vez mais utilizar a produção. Então, vamos acompanhar aí o andamento desse procedimento realizado pelo Dr. Walter, a avaliação e resolução da questão odontológica dessa fêmea aqui, e, no caso, uma fêmea da raça santinense, aqui da Central de Coletas. Volta o procedimento, como você falava com a gente ali, um animal que está com o dente extremamente grande, cresceu demais, né? E a extração em função para aliviar toda essa condição de dor do animal, não é isso? Isso, exatamente. Como eu disse, ali é uma região no qual esse dente cresceu muito, né? Desceu, teve a periodontite, né? Ou seja, teve toda a infecção e inflamação em volta desse dente, né? Na região de gengiva e do palato. E o que acontece é que esse dente, ele já teve problema, né, de circulação, né, de mantença ali, ele teve aderência de palato. Pode ver que veio tecido junto, né? Não sei se vai dar para vocês observarem lá, mas, né, a cavidade fica bem aberta. Ou seja, esse animal, ele teve um problema que levou a abrir um orifício desse tamanho, em característica do tamanho do dente. Ele não teve cresceu. Pode reparar que nessa porção aqui, né, o dente se localizava assim. Nessa região aqui, ó, ele é bem afiado, porque ele não tinha desgaste, ele não tinha o dente oposto. E ele acabou crescendo exageradamente. E isso começa a machucar a gengiva na região inferior, levando esse animal a ter casos subsequentes de infecção e inflamação. Nesse caso, as pontas de esmalte não vão ser, né, o nosso princípio, o principal causador dessa perda de peso. E sim essa anomalia que ela tem, né, em questão de anatomia bucal. Isso certamente causava muita dor no animal, né? Exatamente. Na mastigação, etc. Isso, que leva esse animal a não ter, né, até a perda de apetite, né, e por consequência disso acaba não ingerindo alimentação e perdendo peso. Perfeito. Né? Então, sempre levando esse animal a ter dor, tem incômodo durante a mastigação, né? Em dias de muito calor, a vascularização por conta dessa questão inflamatória ali, acaba tendo, como diz, né, grosso modo, sentindo latejar ali, inflamado realmente com dor. Então esse animal reluta até a hidratação, né? Ou, em alguns casos, eles começam a procurar, né, ter a polidipsia, né, o excesso de beber água, procurando um alívio da dor. Assim como nós, quando temos problema odontológico, dor de dente, a gente procura beber uma água gelada. Né? Então, ou esse animal vai desenvolver um hábito de beber água sem precisar, ou ficar com a boca dentro do coxo de água, né? Ou também relutar até em beber água, em casos extremos nos quais o animal já tem uma queda brusca aí, levando até, em muitos casos, levar a óbito desse animal. Perfeito. Vamos estar vendo esse trabalho de procedimento odontológico sendo feito aqui, já resolvido a priori nesse primeiro momento, e agora ele passa inclusive para um tratamento com anti-inflamatório, antibiótico,
No pós-procedimento, se quiser soltando, a gente solta a cabecinha dela. No pós-procedimento... Não, nesse caso assim. Ó, isso é uma grande questão aqui, ó. O João, né, nosso parceiro aqui, né, da cabanha também, ele acabou perguntando assim, ó, vou fazer a grosa de dente, né, limar os dentes. Como a gente pode observar nas imagens anteriores, ela possui ponta de esmalte, mas não é isso que leva a lesões bucais. As lesões que ela apresenta de alteração pode ser por uma questão de dinâmica de mastigação. Então ela não consegue realizar a movimentação de mastigação corretamente, porque aquele dente fazia exatamente isso. A mordida dela deveria ter oclusão, um encaixe perfeito, e não tem por conta do último dente. Sim. Então o que acontece? Às vezes a lesão que ela apresentou na região de pré-incisiva, de pré-molar, o que acontece? Por ela ter alteração da mastigação, a ponta lesiona a bochecha. E agora, tirando esse ressalto, pode ser que haja o desgaste. Ela vai ter alívio, tanto que se você for procurar aqui, agora a ponta você já não sente tanto mais, ó, você vai sentir bem pouco. O animal vai ser medicado, né? Vai tomar analgésico, vai tomar anti-inflamatório e antibiótico. A gente vai dar todo um suporte para esse animal, né, na faixa aí de 1 semana. E esse animal, provavelmente, a cicatrização da boca, né, vai ocorrer certamente de uma maneira tranquila. E o que a gente procura e espera é que esse animal tenha um retorno de ganho de peso, né, uma qualidade de vida melhorada aí. Perfeito, fantástico. É um projeto de ver todo esse trabalho, essa inovação, né, na ovinocultura, em especial para animais de alto valor genético, da avaliação e dos procedimentos odontológicos em ovinos. Bom, como a gente vem falando aqui, né, de todo esse bate-papo, dessa conversa, dessa visita no dia de hoje, muita inovação, novidades de todos os tipos, desde a reprodução, falando aqui da fertilização in vitro, falando aqui da reprodução, do avanço que essas tecnologias, da biotecnologia da reprodução traz para a evolução da ovinocultura e da caprinocultura, odontologia em ovinos, novidade para mim, pelo menos já no bom tempo que a gente está aí militando, é a primeira vez que eu vejo um trabalho sendo feito aqui com esse foco, fantástico. Mas você acha que parou por aí? Parou não. Novidades e outros trabalhos que você desenvolve. Conta um pouco para a gente aí, inclusive de um outro trabalho que você utiliza as ovelhas para um trabalho, né, focado aí na saúde humana. O que é esse trabalho? Na verdade, a gente aqui é a unidade avançada Biocel, então a gente tem um braço da Embryoplus que a gente trabalha com célula-tronco, tá? Num primeiro momento, a utilização da célula-tronco veio pensada para a gente usar em reprodutivo, tá? Para a gente resolver problemas reprodutivos em fêmea, em macho, questões de mastite, a gente já tratou também com célula-tronco, mas é muito amplo. Hoje a gente trabalha com tratamentos com cães, gatos, cavalos, e é amplo, a gente pode tratar desde locomotores, então a gente fala em lesões tendíneas, osteoartrites, osteoartroses, a gente pode falar de lesões de ligamento, a gente parte para questões de sistema nervoso, então a gente pode falar desde sequelas de sinomose, quando a gente está falando de cão, como a gente pode falar de uma paralisia de nervo facial em equino, doenças renais, úlceras de córnea, assim, eu poderia ficar até amanhã. Inclusive uma área de especialização que você fez, né? A minha especialização. Dentro dessa área. Isso, em terapia. O que consiste em si? Para quem está acompanhando e não tem muita familiaridade aí com esse trabalho da célula-tronco, o que é o processo em si, o que é essa tecnologia? Explicando assim de forma bem simples, sim. Hoje a gente trabalha com as células Biocel, elas são produzidas em Brasília, tá? E são mandadas para a gente congeladas, bem como na palhetinha de sêmen, e aqui a gente faz toda a ativação para uso. Não existe um protocolo padrão, tá? Cada animal, cada doença, a gente trata o indivíduo. Então a gente trabalha em conjunto com o veterinário daquele animal, a gente vai entender qual é o problema que ele tem, quais são as patologias, porque muitas vezes é mais que uma, né? Então a gente tem os desvios que a gente fala quando a gente vai fazer o cálculo de células. Temos vários veterinários que trabalham com a gente em parceria, né? Então procuram a gente para a gente fornecer essas células. E as células que a gente trabalha são tiradas de tecido de gordura. A gente tira do tecido de gordura do animal, né? A gente não faz do próprio animal. Então, assim, um cachorro saudável vai ser o nosso doador e a gente vai trabalhar todos os cachorros a partir dessa célula cultivada em laboratório.
Então, você implanta essa célula-tronco naquele animal com aquela doença ou aquela enfermidade ou aquele tratamento que você quer fazer. Isso, e aí a gente vai trabalhar de acordo com a forma de tratar essa doença. Então, se a gente tem, por exemplo, feridas, a gente faz em borda de ferida a aplicação. Se a gente tem doenças mais sistêmicas, quando a gente fala em renal, algumas sequelas, por exemplo, sequelas de sinomose, que é um neurológico, a gente pode tratar sistêmico. Animais mais pesados, a gente pode fazer intramedular. Questões de coluna, então a gente pode fazer nos transoperatórios, a gente faz também questões de fraturas. Okay. Então o protocolo é estipulado de acordo com a patologia daquele animal. Tranquilo. E puxando um pouquinho esse braço, minha pós foi no Albert Einstein em relação à terapia gênica e terapia celular, e hoje a gente faz uma parceria, a gente trabalha junto, com alguns hospitais, onde a gente faz essa parte de recebimento dos animais que estão em processo de terapias nesse sentido, voltado para a área humana. Então, a gente tem as ovelhas, em algumas particularidades, as ovelhas são semelhantes aos humanos, como o senhor tinha comentado em relação à prótese odontológica, sim. Questões articulares, então, onde a gente provoca algumas situações para que a gente para que a gente tenha essa doença sendo tratada através dessas novas terapias. Então, a ovelha entrando também nesse processo, já trabalhando, e é um trabalho que está em desenvolvimento, em crescimento, já é consolidado, como é que está? Está em desenvolvimento, está acontecendo nesse momento, está fresquinho, assim, e eu acredito que todo mundo ganha. A gente aprende muito aqui, com certeza. A gente leva isso para os nossos animais, mas a gente também leva um pouquinho para a área humana, que eu acho que tem muito a ganhar, Quando a gente fala de célula-tronco, eu falo que eu gostaria muito de expandir tudo que a gente usa para o animal para o humano, porque são lindos os resultados que a gente tem. Então, é mais uma contribuição da ovinocultura, já agora com célula-tronco voltada para trabalho com o ser humano. Exato. É um trabalho fantástico sendo desenvolvido, né? Carol, vocês não estão limitados só a trabalhos na área de reprodução, no caso da FIV, no Brasil, né? Você está já fazendo prestação de serviço em outros países. Sim, hoje a gente faz cursos e habilita laboratórios fora do país também, na parte de aspiração, na parte laboratorial, em conjunto, às vezes, com a Salt, principalmente quando a gente fala em relação à produção de ovinos, porque aí ela fornece os meios e a gente entra com o know-how de manejo, de protocolos, de técnica de aspiração. Então, a gente está em alguns países desenvolvendo projetos, alguns já consolidados em franca produção. Vocês já estão aonde? Trabalhando em que país, por exemplo? Tem bastante. A gente já pegamos ali a América do Norte, América do Sul, Europa. Então, assim, são países que hoje a gente já tem a produção. O céu é o limite? Fantástico. E falando aí em inovação, falando em novidades, né? Vem um outro trabalho aí que já está no seu radar, que você já está aí com brilho no olho, sexagem, né? Trabalhar com embrião sexado. Como é que é essa história? A gente tinha um entrave até no primeiro momento do sêmen, questões de central, a gente ter sêmen congelados em centrais, com nota fiscal, para produção in vitro. Hoje temos 2 centrais habilitadas, uma mais no Nordeste e uma no Sul. A ideia é que a gente também tenha alguma aqui no Centro-Oeste. E seria a gente ir além, Porque quando a gente fala de sêmen, não teria problema se a gente pensa só na genética, porque tanto o macho quanto a fêmea é bem-vindo. Mas quando a gente pensa na cadeia leiteira, é importante a gente ter um pensar em cabra de leite, ovelha de leite, a gente precisa... é um salto tremendo, né? Exato. Quer dizer, a ideia seria exatamente isso, trabalhar uma central aqui, atendendo a região Sudeste e Centro-Oeste, ter uma central com reprodutores já comprovados, sexar o sêmen desses reprodutores, produzir o embrião sexado para esses produtores de leite, tanto de ovino quanto de caprino. Esse é o próximo passo? É o passo que a gente já começou a dar. E o que você acha em horizonte de tempo aí? Você acha que em quanto tempo nós vamos começar a ter esse produto no mercado já?
Olha, eu acho que é muito breve. Eu acho que a gente está falando de um plano para acontecer no máximo até o final do meio do ano que vem. Quer dizer, vai depender também do interesse do próprio produtor, Exato. Né? Quer dizer, porque não adianta a gente montar uma estrutura e a gente não ter os produtores aderindo. Que eu acho que foi o grande problema das centrais de sêmen de ovinos e caprinos que surgiram no passado, né? Apareceram e rapidamente também pararam por falta de demanda dos produtores de utilizar efetivamente, né? E eu acho que é importante principalmente porque eu acho que a pessoa que coloca o seu animal em central, que tem um sêmen, né, ali produzido de forma legal, vamos dizer assim, você acaba fomentando e possibilitando a exportação, então você abre mercado, então isso é bom para todo mundo. Perfeito. Porque aí a gente cria, já imaginou a gente poder exportar esse sêmen, a gente poder exportar esses embriões e aumentar a demanda, que Fantástico. A gente sofre pressão disso. Claro, com certeza. As pessoas vêm buscar, a gente poderia estar vendendo carne, a gente poderia estar exportando embrião, e a gente não faz por conta de um problema que seria ali a produção do sêmen. Do sêmen, efetivamente, né? Então vem bastante novidade por aí, né? Tem muita coisa acontecendo por aí. Então você, produtor de ovinos e caprinos, que pensa em melhorar o seu plantel, desenvolver atividades efetivamente, padronização, a evolução, né? Pensando nessa biotecnologia, você vai ter a oportunidade de ter aqui a parceria com a Embryo Plus, né, de desenvolver esse trabalho que em breve vai disponibilizar ao mercado embrião sexado de ovinos leiteiros e caprinos leiteiros. Fique atento, porque as novidades vêm por aí. E eu vou interromper você um pouquinho. Fique à vontade, por favor. Falar que a gente está pronto para ser parceiro dessas pessoas que têm um interesse no projeto. Eu acho que a gente pode desenvolver projetos legais em conjunto, uma vez que não é estipulado já um protocolo, né, efetivo. Claro. Então a gente trabalha com parceria, onde todo mundo ganhe no processo, a gente desenvolva junto. Então os produtores que estão interessados nesse tipo de processo, de projeto, vir procurar a gente para que a gente desenvolva em conjunto, que a gente tenha um N grande de animais para trabalhar, para que a gente consiga entregar resultado muito mais rápido. Fundamental, fantástico. Falando já em parcerias, em procurar vocês para trabalhar as parcerias, como é que faz para ter o contato de vocês aqui? O telefone de contato, o Instagram, para quem está acompanhando a expedição? O Instagram é Embryo Plus Brasil, e o telefone de contato, eu vou passar o contato da central, e aonde a gente vai destinar de acordo com cada área, e aí você vai entrar em contato. Seria o DDD 19 99872-4537. Você que está seguindo a Expedição Embryo Brasil, segue os caracteres tanto do Instagram quanto do telefone para você fazer contato aqui, para vir aqui, para conhecer, para buscar as parcerias, entender um pouco mais desse universo da biotecnologia e reprodução, que é o que nós estamos conversando aqui hoje. Carol, fantástico. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, você a disponibilidade. Passamos o dia todo aqui, literalmente já estamos saindo aqui com um dia escuro, né? Mas a disponibilidade da sua equipe, através de você, parabenizo a toda a sua equipe, o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui, né? A gente entender que a ovinocultura e a caprinocultura brasileira estão em boas mãos de trabalhar essa parceria, de vocês trazerem essas novidades, toda essa tecnologia da reprodução, a biotecnologia da reprodução, e a Expedição Embryo Brasil tem esse propósito, de mostrar todos os elos da cadeia produtiva. Nós estamos visitando aí as universidades, institutos federais, né, o curtumes, frigoríficos, laticínios, os produtores e as empresas que de toda sorte estão trabalhando aí o desenvolvimento e o fomento da ovinocultura. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado por nos receber, foi um prazer poder estar aqui com vocês hoje, contar um pouco dessa história, mas principalmente entender esse universo que vocês estão trabalhando. E eu sempre peço, né, a oportunidade que a gente tem dessas visitas, que vocês possam deixar aí um recado, uma mensagem final a quem acompanha a Expedição Embryo Brasil. Não, quem agradece sou eu. Fiquei encantada pelo projeto. A gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores e é extremamente rico esse trabalho, a gente entender o universo que, por mais que a gente esteja inserido na ovinocultura, tem um universo todo que a gente não conhece. Então eu acredito que sejam expedições como essa que trazem a luz pra gente, às vezes, né, que acha que conhece e a gente percebe que não conhece nada. Então, assim, é muita gratidão pelo serviço. Eu acho que isso tem muito que integrar todos os produtores, a forma como a gente pode pensar em produzir, em otimizar, em melhorar. Com certeza foi mais do que uma aula. Eu vou sair daqui, assim, atordoada de possibilidades, né? Queria agradecer muito também o meu corpo de trabalho,
com certeza sem as meninas, sem a Raquel, sabe, sem a Camila, sem o Matheus, sem o João, sem todos os veterinários que estão ali nos bastidores, os tratadores de cada fazenda, os proprietários. Senão não seria possível, a gente sabe que só dá certo porque é um trabalho de muitos por trás. Então, assim, e eu acho que a gente pode ser cada vez mais. Sem dúvida, é um trabalho de equipe realmente fazendo a coisa acontecer, né? E eu falo que nesse nosso ramo, não, a gente não tem concorrente. Eu acho que todo mundo pode trabalhar junto. Sem dúvida. É um mercado muito grande e todo mundo tem a contribuir. Não tenha dúvida. Então, e como a gente conversou aqui, a gente acredita muito na ovinocultura e na caprinocultura e sabe que tem muito a acontecer e a realizar ainda, né? Então fica gratidão pela oportunidade que eu tive de conhecer um Brasil em um dia, porque foi fantástico. Bacana. Você que acompanha a Expedição Ver Brasil, nos acompanhe na página do Instagram, do Facebook, para você ver o dia a dia da expedição por esse Brasil afora, e no canal do YouTube você vai ter a oportunidade de viajar conosco e ver histórias como essa que nós estamos contando aqui pelo Brasil afora. Nos acompanhe, página do Instagram, no Facebook e também no canal do YouTube. Carol, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Forte abraço. Nos acompanhe, espero vocês lá. Viajem conosco.